Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai continuar a nossa aulinha da semana passada, falando sobre as doenças transmissíveis e não transmissíveis. Na realidade, falando um pouquinho sobre as doenças transmissíveis, né? As doenças que ficaram faltando, os grupos de doenças transmissíveis que ficaram faltando. E a gente também vai contemplar aí o outro capítulo do livro que falava um pouquinho sobre transmissão e vacinação. Mas vamos lá. As doenças, ficou faltando, a gente falou de doenças virais na última aula, e agora a gente vai falar das doenças causadas por bactérias. Né? As doenças causadas por bactérias, existem centenas de doenças, né? Centenas de bactérias que podem ser potencialmente patogênicas para a espécie humana, né? E outras espécies também. Não confundir bactéria como um organismo que só causa doença, né? Existem milhões de bactérias diferentes na natureza, que têm funções diversas na natureza, que apresentam papéis diferentes. No nosso intestino mesmo, a gente tem a microbiota, né, a flora intestinal, antigamente era chamada assim, e que são bactérias extremamente importantes para a manutenção do funcionamento do intestino, produzem substâncias para a nossa saúde, evitam o estabelecimento de outras bactérias que são nocivas, enfim. Então, as bactérias são importantes de várias formas. Algumas espécies causam doenças. E a gente separou aqui algumas para falar com vocês rapidinho. Né? No caso, separou aqui a cólera, né? Que é causada pelo Vibrio cholerae, que é o vibrião colérico, né, a bactéria que causa a doença. E é uma doença que provoca ali dores abdominais, mas principalmente diarreia intensa e vômitos. Tá? Então, geralmente é uma doença em decorrência de água contaminada, locais que não tem saneamento básico, né, que o esgoto se mistura com a água que é utilizada também para consumo. Então, uma pessoa que está com a bactéria, ela vai defecar, né? Tem a sua diarreia, aquilo vai para um rio, vai para um córrego, aquela água também é utilizada para o consumo e outra pessoa acaba se infectando com a bactéria também, tá? Ela é uma doença que é debilitante, né? A pessoa com diarreia e vômito, ela pode ficar desidratada e pode até levar à morte, né? Caso a desidratação for muito severa, principalmente em crianças pequenas, em idosos, pessoas que já apresentam outras doenças, né? Que são grupos de risco. Tá bom? A hanseníase também, né, outra doença causada por bactéria. Hanseníase são o Mycobacterium lepra, que são as bactérias que causam a hanseníase, são esses pontinhos vermelhos aí na foto, entre outras células, tá bom? A lepra, a hanseníase, que é o nome correto, né, hanseníase, ela ocorre pela contaminação através de saliva, secreções nasais, contato com feridas de pessoas contaminadas. Tá? Os principais sintomas são manchas esbranquiçadas ou avermelhadas pela pele, por todo o corpo, com perda de sensibilidade nesses locais, perda de pelos, engrossamento da pele. Né? Então, uma doença que ela tem um estigma social grande. Né? A Bíblia tem exemplos lá de pessoas que já tinham hanseníase e que, por conta dessas características que as pessoas às vezes elas podem desenvolver. Ela tem tratamento, quanto mais cedo descoberto, é melhor. Falando ainda das doenças causadas por bactérias, antes de a gente entrar aqui, é importante falar que essas doenças muitas delas são tratáveis, e elas são tratáveis também com o uso de um medicamento chamado de antibiótico. Tá? O antibiótico ele é um medicamento que ele é para esses seres, né, bactérias, principalmente as bactérias. Quando a gente fala, a pessoa tem uma virose, as doenças causadas por vírus, elas não são tratadas com antibióticos, e sim as infecções bacterianas, tá bom? E muito importante, toda vez que o médico ele recomenda o uso de um antibiótico e dá lá o horário, né, o dia, o horário certinho, tem que obedecer, porque se a gente não obedece o horário do antibiótico,
a gente pode favorecer que bactérias que já estão lá no nosso organismo e que são resistentes a esse medicamento, elas cresçam em maior quantidade e aí você acaba ficando com toda uma população de bactérias que está causando doenças resistentes ao antibiótico. E aí ele perde o efeito. E aí você precisa trocar para um outro antibiótico. Às vezes não tem outro antibiótico. E aí combater aquela doença fica muito difícil. Tá? Então é muito importante respeitar aí os horários, não usar remédio sem prescrição médica, né? Ir ao médico para que ele receite o melhor antibiótico, para não favorecer o aparecimento de bactérias resistentes a esses medicamentos. Então, continuando a nossa aula, doenças causadas por protozoários, né? São doenças causadas por outros micro-organismos, que aí já são eucariontes, já são mais complexos do que as bactérias, né? E eu separei aqui para vocês o que o livro está trabalhando, né? Até por conta depois de vocês poderem consultar. Né? Então ele separa aqui a doença de Chagas, que é uma doença que tem importante papel na história da ciência brasileira, né? Foi descrita aí pelo Carlos Chagas, que foi um importante pesquisador do Brasil, né? Juntamente com Oswaldo Cruz, né? Que deu nome ao Trypanosoma cruzi, né? Esse cruzi vem em homenagem ao Oswaldo Cruz, então depois vocês podem pesquisar lá a história dos dois, que fala muito sobre a história da ciência no Brasil. O Brasil faz ciência, sim, ciência de qualidade, ciência que muitas das vezes é importante aí para não só o país, mas para o mundo inteiro, tá bom? Então, a doença de Chagas ela é causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi e é transmitida por um percevejo hematófago, né, ou seja, que se alimenta de sangue, conhecido como barbeiro, tá? Então, os protozoários, aqui no ciclo, tem uma foto aqui do ciclo da doença de Chagas, né, do Trypanosoma cruzi. Eles, em primeiro momento, estão dentro do corpo, né, do barbeiro, né? Esse animal ele é hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue de hábito noturno. Geralmente ele fica em locais próximos à mata, em casas que não são de alvenaria, que são de barro, e aí a parede fica com várias ranhuras, frestas, que ele fica ali, ele vive nessas ranhuras da parede, aí de noite ele sai e a pessoa dormindo ela acaba sendo picada por ele e ele vai se alimentar. Os protozoários eles ficam nas fezes do animal, então o barbeiro ele pica a pessoa, ele vai ficando gordinho ali de sangue, esse sangue dentro dele vai empurrando o intestino, ele defeca próximo ao local da picada. Como a saliva dele tem uma substância anticoagulante que às vezes deixa a região irritada, a pessoa às vezes dormindo sem saber coça aquela região. Então quando ela coça, ela com a própria mão, ela leva essas fezezinhas pequenininhas para a região da ferida. Então, o tripanossoma ele consegue sair de dentro das fezes ali, ele vai para a corrente sanguínea da pessoa, né, e faz todo um ciclo dentro do corpo e ele acaba se alojando em órgãos, principalmente do músculo cardíaco. Então, ele deixa o coração inchado, com batimento difícil, né? E é uma doença que vai deixar a pessoa enfraquecida, com dor, e pode até vir a levar à morte, né? A pessoa tem que ser tratada, existem medicamentos, não existe vacina, e geralmente a pessoa vai conviver ali com um trypanosoma durante a vida ali. Ela pode nem ficar totalmente curada, ela vai conviver ali durante a vida dela com o organismo dentro do corpo, tá? Então, uma pessoa contaminada, né? O barbeiro ele pode vir novamente a picar essa pessoa e ele vai ali sugar o sangue com os trypanosomas cruzi ali, dando sequência ao ciclo e podendo infectar uma nova pessoa. A malária, que também é uma doença extremamente importante, tem no Brasil, principalmente na região norte, nordeste, mas também em várias outras partes do mundo, tá? Ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida por mosquitos do gênero Anopheles. Tá? Então, outro vetor, né? Essas doenças de protozoários, geralmente ela envolve o organismo, o agente etiológico, que é o organismo que efetivamente faz a doença, no caso aqui o plasmódio, e um organismo vetor, que é aquele que vai levar esse organismo de uma pessoa para outra. Lá na doença de Chagas, quem era o vetor era o barbeiro. Aqui, na malária, quem é o vetor
é o mosquito do gênero Anopheles, tá bom? Então, o mosquito que tem ali os esporozoítos, que são uma forma de vida aí do plasmódio, ele vai picar uma pessoa. Esses esporozoítos eles vão entrar no organismo da pessoa, geralmente ali no fígado, né? Vão causar entrar ali nas células do fígado e vão entrar nas hemácias, né? Que são as células sanguíneas, que são as células que levam oxigênio para todo o nosso corpo. E aí, dentro da hemácia, eles vão se dividindo, se reproduzindo e vão romper as hemácias. Então, eles vão destruindo as células vermelhas do sangue, né? Se o anófeles novamente picar uma pessoa que está contaminada com o plasmódio, ele vai ingerir esses plasmódios, o plasmódio vai fazer ali a sua reprodução sexuada dentro do organismo do mosquito, né, do anófeles, e aí dentro dele esse mosquito ele vai poder infectar outras pessoas, tá? Os principais sintomas da malária são febres com ciclos regulares, tá? Períodos marcados de tempo, os picos de febre vão acontecer, dores de cabeça, fadiga, vômitos e, em casos muito graves da doença, pode levar a convulsões, a pessoa pode ficar em coma e até mesmo vir à morte, né, vir a óbito. E aí, gente, malária também não tem vacina, tem medicamentos, tem tratamento, e o maior tratamento é a prevenção, né, em acabar com os focos de mosquito, né, poder rastrear as pessoas que estão doentes para que sejam devidamente tratadas. Então, é uma doença importante a nível mundial, a malária. Seguindo o nosso estudo das doenças transmissíveis, as verminoses, né? As verminoses são doenças causadas por invertebrados, vermes que são invertebrados, né? Geralmente plateumintos, nematóides, né? Várias classes de vermes. Volto a dizer, esses organismos, os vermes, né, de vários filos, né, plateumintos, nematóides, eles têm espécies que não causam doenças no nosso organismo, tá? Mas algumas são parasitas. Então, eu coloquei aqui para vocês a esquistossomose, né, causada pelo Plateumintus schistosoma mansoni. É uma doença que existe no Brasil e existe em outros países do mundo. Ela veio, né, para o Brasil de fora, né? E ela tem um ciclo importante porque esses vermes eles fazem ciclo dentro do corpo, mas dependem também de uma fase aquática aonde eles encontram outro hospedeiro que são algumas espécies de caramujos, tá? Então, algumas espécies de caramujos eles conseguem ser infectados pelas larvas do Schistosoma mansoni e dão continuidade à doença, que, por exemplo, é uma pessoa com ali o macho e a fêmea do Schistosoma mansoni, né? É necessário que existam ali os dois sexos para ter a reprodução. Os ovos desses vermes vão sair nas fezes da pessoa. Então, em locais que não tem ainda também saneamento básico, onde o esgoto ele não é tratado, né? A pessoa, por exemplo, vai ali no rio e joga as fezes ali, ou vai defecar no próprio rio, ela libera, né, os ovos desses animais. Esses ovos, eles eclodem um tipo de larva que a gente chama de miracídio. O miracídio, ele nada, ele encontra um caramujo lá, aquático, que seja uma espécie que consiga ser vetor do esquistossoma. Então, o miracídio ele invade o organismo do caramujo. Dentro desse organismo, ele vai algumas mudanças e vai produzir ali outras larvas que são conhecidas como cercárias, tá? Então, a cercária, ela sai do corpo do caramujo, ela nada, e quando uma pessoa entra dentro da água com a pele exposta, por exemplo, a pessoa vai tomar banho na água, está ali de sunga, né? No caso é uma menina de biquíni, de maiô, mergulhou ali, está com boa parte da pele exposta. A cercária consegue entrar dentro da pele, tá? Parar na corrente sanguínea, vai para a circulação, vai migrar por alguns órgãos do corpo até chegar ao intestino,
né, vai amadurecendo, mudando, se desenvolvendo e chegar no intestino na forma do verme adulto. Tá? Ela vai aumentando de tamanho, se diferenciando até virar os vermes adultos, tá bom? E esses vermes eles vão se fixar no intestino e roubar ali nutrientes que a gente se alimenta. E aí ele vai, os sintomas, né, da esquistossomose, irritação na pele, coceira, febre, calafrios, tosse, dor de cabeça, dor de barriga, dores nas articulações e dores musculares. Outra doença importante é a teníase, né? A teníase é causada por vermes plateumintos, né? Aqui na esquistossomose também. Agora, outro tipo de plateuminto, que são as tênias saginata, que podem estar em carnes bovinas contaminadas, e a tênia solium, que pode estar em carne suína contaminadas. Então, aqui tem duas espécies de tênia. Uma pode estar ali na carne do boi, que é a saginata, ou a solium, que pode estar na carne suína, a carne do porco, tá bom? Então, o que vai acontecer ao longo da doença da teníase, né? No caso aqui a gente tem o ciclo da tênia saginata, tá? A tênia da carne bovina. A tênia e da tênia solium também. A tênia, ela vai liberar, né, estruturas que cheias de ovos, né, da sua reprodução. Ela é hermafrodita, ela pode ter fecundação ali entre as suas regiões masculina e feminina, e ela vai liberar essas estruturas com os ovos, que a gente também chama de proglotes, e esses ovos, eles vão sair nas fezes. No caso da tênia saginata, o boi, ou da tênia solium, um porco, eles vão comendo ali, pastando, né, em solo contaminado, voltando a dizer, em regiões que não tem saneamento básico direito. Eles vão comer folhas que podem estar com solo ali misturado com fezes que tinham esses ovos, vão comer esse material e aí eles vão ingerir. A larva da tênia, ela vai penetrar, né, pela parede do intestino, ela migra para a musculatura desses animais, que é a carne que a gente come, né? Basicamente a carne que a gente come, né, alcatra, picanha, o carré, o porco, enfim, faz parte da musculatura desses animais. Ela migra ali e ela vai se desenvolver numa forma que a gente chama de cisticerco. E ela vai ficar ali presa na musculatura daquele animal. Então, se uma pessoa comer aquela carne contaminada, o cisticerco ele vai chegar no intestino, vai se desenvolver num verme adulto, no caso da tênia, que pode ser bem, ela fica enroladinha ali, mas ela pode ter vários metros de comprimento, ela é bem grande, e aí ela vai se alimentar, se fixar ali e se alimentar daquilo que a gente come, provocando fraquezas, dores abdominais, náusea, perda de peso excessiva, que não é uma perda de peso saudável, né? A pessoa vai perdendo, vai emagrecendo rapidamente, tá? Não escrevi aqui no slide, mas é importante falar que no caso da tênia solium, que é a tênia do porco, o cisticerco, ele também pode, essa larva, ela também pode eclodir e acabar penetrando na nossa musculatura em outros órgãos, né? Que é uma doença que a gente chama de cisticercose. Tá? Então, no caso da tênia do porco, a gente, além da teníase, a gente pode desenvolver uma outra forma, que é a cisticercose, como essas larvas ficam dentro da nossa musculatura ou de outros órgãos, tá? Então, ela é perigosa também, pode se alojar no sistema nervoso, né? Então, é muito importante, galera. Então, não posso mais comer carne de porco? Pode. Mas qual o cuidado que a gente tem que ter, tanto com a carne bovina como da carne do porco? Primeiro, carne de boa procedência. Você sabe de onde aquela carne está vindo. Ela está no mercado ali de boa procedência, ela vem de um bom açougue, ela tem o selo ali na carne quando ela é embalada, né, de qualidade ali dos órgãos de qualidade, da defesa sanitária ali, sendo que aquela carne é uma carne que está livre de doença, tá? Não comprar carne em qualquer lugar, né? No birosquinha ali da esquina, o cara abriu uma birosquinha ali com uma, sei lá,
uma barraquinha ali vendendo carne. Às vezes na feira a gente vê isso, né? O cara com uma barraquinha ali vendendo carne, você não sabe de onde veio aquela carne, né? Então, tem que ter esse cuidado. O preparo da carne, sempre carne bem passada, né, ou ao ponto, nunca carne muito mal passada, porque o calor ele é importante para matar, né, se houver ali cisticerco, alguma coisa. Então, nunca comer carne muito mal passada, ela sempre com uma boa quantidade de calor envolvida ali no processo, tá bom? Cozimento, para poder matar, também ajudar a matar essas estruturas que podem provocar doenças. A transmissão da doença, galera. No livro de vocês, ele vai tratar também de como ocorre essa transmissão dessas doenças que a gente viu. Então, a gente vai ter a transmissão direta, que ela ocorre através do contato físico, que pode ser direto, né, imediata, como ocorre, por exemplo, com as infecções sexualmente transmissíveis, quando uma pessoa diretamente pode passar uma doença para outra, ou através de gotículas de saliva, secreções, pela pele, né? Tá escrito, tá um errinho aí no slide. Que são a transmissão direta imediata, né? Então, o caso do Covid, por exemplo, a pessoa tossiu, espirrou, liberou aquelas gotículas de saliva, alguém aspirou aquilo, alguém próximo, e acaba se infectando também. E a transmissão indireta, que depende de um meio propagador, no caso, por exemplo, a água, que a gente viu ali da cólera, né? Você precisa que a bactéria caia na água, alguém use aquela água. Então, é uma transmissão indireta. Ou um vetor, né? No caso, inseto, que a gente viu ali na malária, por exemplo, na doença de Chagas. Né? Você tem um inseto que leva o agente etiológico da doença de uma pessoa para outra. Essa é a transmissão indireta. Os cuidados necessários, né, para evitar doenças. Sempre ter uma atenção muito grande à higiene pessoal, principalmente lavagem das mãos, tá, gente? A gente encosta em muitos locais, então a gente toda hora coça o olho, leva a mão à boca quando vai comer alguma coisa. Então as mãos, elas são um veículo importante de doenças. Então sempre que a gente sair na rua, ainda mais nessa época de pandemia, né? Sair na rua, encostei em alguma coisa que não sei se está higienizada, enfim, estou no transporte público ou no espaço público, assim que eu tiver a oportunidade, tomar cuidado para não encostar a mão no rosto e assim que tiver a oportunidade, lavar a mão com água e sabão, tá? Muito importante, ou com o álcool em gel. Tomar banho, né, que ajudar a eliminar ali, micro-organismos que possam estar sobre a pele, escovar os dentes, tudo isso ajuda a gente a evitar doenças. Cuidados com os alimentos, lavar sempre muito bem os alimentos antes do preparo, né, verduras, frutas, legumes ali, colocar de molho com um pouquinho de hipoclorito, né, durante uns minutos, depois lavar com água corrente, tá? Preparar os alimentos adequadamente, evitando alimentos crus, né, ou muito mal passados, como eu já falei para vocês. Conservar bem os alimentos, geladeira, sempre cobertos, né, tampados, para evitar que bactérias do ambiente, fungos caiam ali e possam estragar aquele alimento, produzir substâncias que são nocivas à saúde. E por último, também, não menos importante, a vacinação, tá, gente? Que a gente tem lutado aí para desenvolver a vacina para a Covid, e a vacina é uma realidade. Antigamente, né, enfim, infelizmente ainda existem pessoas que dizem que vacina é mentira, que não sei o quê, mas hoje a gente está vendo, né? Hoje muita gente queria um mundo sem vacina, e hoje a gente vive num mundo sem uma vacina que importa, que é a Covid. Né? Então, as vacinas elas são importantes. E como é que as vacinas funcionam? Como é que é a vacinação? A vacina ela é fabricada de partes de um agente infeccioso ou versões fracas desse micro-organismo, tá? Então, a gente usa uma proteína que a gente chama de antígeno, um pedacinho daquele agente infeccioso só, que é o suficiente para poder ativar a nossa resposta imunológica, as nossas defesas, ou às vezes é necessário que a gente use um micro-organismo inteiro, mas ele muito enfraquecido, ou seja, ele não vai causar a doença, né, se você der ele para a pessoa, mas ele consegue despertar a resposta imunológica. Quem é assim, por exemplo, é a vacina da febre amarela. Né? A vacina da febre amarela, ela é o vírus ali inteiro, tá? Só que ele é enfraquecido e esse enfraquecimento faz com que ele não cause a doença na pessoa, mas que ele desperte a resposta imunológica.
Então, a vacina ela é desenvolvida assim, né? Ou um pedacinho da proteína, o antígeno, ou o organismo atenuado, né? Muito enfraquecido, quase morto. E aí isso é injetado na pessoa. Esse antígeno, ou esse conjunto de proteínas desse micro-organismo, eles vão ativar os linfócitos, que são alguns dos glóbulos brancos, tá? São um grupo, né, de células de defesa que são responsáveis pelo reconhecimento desses agentes infecciosos e também por ativar outros leucócitos, outros glóbulos brancos, outros linfócitos que produzem os anticorpos. O anticorpo ele é uma proteína que ele vai se ligar no micro-organismo ou naquele pedacinho de proteína que está ali na vacina e ele vai inativar aquele micro-organismo, tá? Então ele marca aquele micro-organismo, inativa ele e leva ele à destruição por outros mecanismos do corpo, tá bom? Então, só que nesse processo de produção de anticorpo na vacina, o que o nosso corpo faz? Ele produz células chamadas de células de memória, que são células especializadas em produzir anticorpos contra aquele micro-organismo ou contra aquela proteína daquele micro-organismo, né? No caso das vacinas que são feitas só com antígenos. Então, o que acontece? Você tomou a vacina, produziu anticorpos contra o que tem dentro daquela vacina e fez a memória imunológica. Está lá, produziu uma grande quantidade de células da memória que vão ficar lá circulando pelo teu corpo. Se caso um dia você se infecte com o micro-organismo do ambiente, que está ali ativado, que pode provocar doença, quando ele entrar dentro do seu corpo, rapidamente as células de memória elas são ativadas, começam a produzir anticorpos contra ele e você consegue eliminar aquele agente infeccioso sem nem sentir o sintoma da doença. Então você nem percebe que um dia você foi exposto àquele micro-organismo. Por quê? Porque você já tinha se vacinado. Você estava imunizado contra aquela doença. Então, gente, vacina é muito importante. O desenvolvimento das vacinas foi um grande avanço científico que permitiu que muitas doenças já tenham sido erradicadas ou que a gente consiga controlar várias doenças que ainda existem, infelizmente, mas que se não fossem controladas pela vacinação, poderia ter um papel aí de pandemia que nem o Covid, né, que poderiam provocar aí muitas mortes, ainda muito mais mortes do que já provocam durante todo o ano, tá bom? Então, por isso que é importante a gente se vacinar, respeitar o calendário de vacinação, ver lá na nossa carteirinha de vacinação se a gente já tomou todas as doses, né, e todas as vacinas. E também, galera, entender a importância desse processo, né, do investimento em pesquisa, no investimento em ciência, que é muito importante para ajudar a gente a combater doenças como a Covid-19 que está fazendo todo esse estrago na vida da gente. Tá bom, galera? Então, pessoal, obrigado, valeu. Vou colocar depois o link do vídeo para vocês no PDF. Qualquer dúvida, só me procurar lá no Zap, pessoal lá da escola. Tá bom? Um abraço, valeu e até mais.